crianças, tudo bem? Hoje a aulinha a gente vai ter um convidado especial, como eu já tinha falado, né, na chamada para aula, que vai ser o nosso companheiro Lázaro. Digam um oi pro Lázaro. Lázaro vai ser nosso convidado hoje da aula. E a gente vai estar falando um pouquinho da história do Lázaro e depois o que aconteceu com o Lázaro quando ele desencarnou, quando ele retornou para o plano espiritual. Mas para começar, o Lázaro vai fazer um pedido para vocês. Crianças, por favor, peguem a água para a gente fazer a fluidificação, fazer a nossa oração de abertura e começar com a nossa aulinha. Vamos atender o pedido do Lázaro? Todo mundo separa a água para a gente fluidificar e fazer a oração? Bom, então a gente já tá aqui, né, com a nossa água pra gente fluidificar. E nós vamos fazer uma oração que ela é bem conhecida, né, que é a oração de São Francisco de Assis. Vamos lá fazer a oração comigo? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, leve a luz. Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, crianças, após a gente fazer a nossa oração, eu trouxe aqui o Lázaro para contar a história dele para vocês. A história do Lázaro, a gente teve dois personagens, né? O Lázaro, que foi uma pessoa que caminhou conforme os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e tivemos, né, o rico. Os dois vieram a desencarnar. O que é desencarnar, né? É quando a gente a gente tira a roupinha, né? A gente tira as nossas vestes, que é o nosso corpinho que fica aqui na terra. Então, ele é ligado ao nosso espírito por um cordão de prata. Quando a gente desencarna, esse cordão de prata, ele é cortado e permite ao nosso espírito, né, ir para o local adequado conforme o merecimento dele na Terra. Por que eu trouxe o Lázaro aqui, né? Porque o Lázaro veio nos contar o que aconteceu com ele, como que é, né, a vida após a morte. O que será que a gente tem na vida após a morte, né? Então, Lázaro pegou e me contou que quando ele desencarnou, ele foi para uma colônia espiritual. O que é colônia espiritual? Colônia espiritual é como se fosse pequenas cidades, né? Onde espíritos por afinidade ou por questão de propósito do que eles vão fazer, eles se reencontram.
E nessas colônias espirituais, a gente tem muitas coisas parecidas aqui com a Terra. A gente tem a ala hospitalar, que quando a pessoa desencarna, né, que às vezes ela teve, né, alguma doença aqui na Terra, que ela precisa entender que a vestimenta dela, que a doença dela ficou na Terra, que o espírito dela é um espírito saudável, ela vai para essas alas hospitalares, aonde ela recebe todo o amparo, ela recebe toda a assistência, né? Quando a gente desencarna também, a gente reencontra alguns familiares nossos, né? Caso a gente tenha merecimento, eles vão nos receber, né? Lá em cima também a gente tem escolas, a gente tem biblioteca, né? A gente tem os parques. E outra coisa, sabe como é que funciona os meios de transporte lá? Para espíritos que estão um pouquinho mais preparados, eles volitam. O que é volitar? É você conseguir se mover, se deslocar ao longo dos espaços. Mas para aqueles que ainda estão aprendendo, a gente tem como se fosse o nosso ônibus aqui. Lá eles chamam de aerobus, né? E vocês vão me perguntar, lá a gente estuda? Sim, né? Lá a gente tem as escolas onde a gente vai aprender, porque a gente tem muita coisa para aprender, ainda mais se a gente tiver o propósito de reencarnação. E lá a gente come? Depende. São espíritos mais evoluídos que eles não precisam se alimentar da comida que a gente vê aqui, da comida física, né? Eles conseguem absorver energia para se alimentar. Mas muitas vezes, quando a gente desencarna, o nosso espírito não está preparado ainda e às vezes ele precisa de algum alimento similar ao que ele tinha aqui na vida da Terra. Então, muitas vezes, ele vai comer uma sopinha, alguma coisa, até ele provar, né, da evolução dele, para ele poder não precisar dessas coisas mais. E existe só uma colônia? Vamos pegar o exemplo aqui do Brasil. Aqui do Brasil a gente tem pelo menos umas 20 colônias. No mínimo, eu vou falar algumas para vocês. A gente tem a colônia das águas, né? A gente tem a colônia Amigos da Dor. A gente tem a colônia da praia. A gente tem a colônia das flores. A gente tem a colônia Nova Esperança. A gente tem a colônia Morada do Sol, a gente tem a colônia Raios do Amanhecer, a gente tem a colônia Regeneração, a gente tem a colônia Sol Nascente, a gente tem a colônia Redenção, a gente tem a colônia das Montanhas, a gente tem a colônia Bom Retiro. Nossa, quanta colônia, né? E não acabou ainda não, a gente tem mais outras colônias aqui, né? A gente tem a colônia Padre Chico, a gente tem a colônia do Moscoso, a gente tem a colônia do Rouxinol, a gente tem a colônia das Violetas, a gente tem a colônia Gramado, a gente tem a colônia do Abacateiro, a gente tem a colônia Estudo e Vida e a gente tem a colônia Arco-Íris. Mas a gente viu que o Lázaro, ele foi para a colônia. Mas a gente só tem essa questão da colônia? Não, a gente tem também a questão do rico. Que o rico foi uma pessoa que as suas atitudes não foram boas durante, né, a estadia dele pela Terra. Ele não conseguiu cumprir o propósito dele de evolução. Então, ele foi uma pessoa egoísta, uma pessoa que não praticava caridade, né? Então, o rico foi para um lugar não muito legal, o umbral, que a gente chama, que é um local onde os espíritos, eles estão ali para poder se arrepender, né? Ele é um lugar feio, né? Um lugar que tem espíritos que não são espíritos de luz, espíritos que a gente fala que é atrasado, que são pessoas que às vezes têm vícios, pessoas que cometeram crime na Terra. Então, pessoas que não caminham, que não, né, estão de acordo com os ensinamentos de Jesus, que não praticam a caridade, muitas das vezes eles vão para o umbral. Mas se eles se arrependerem de verdade, pedirem perdão pelos seus erros, eles são amparados pela espiritualidade amiga e eles são levados, né, para a parte das colônias ali de assistência, para eles serem assistidos, para eles terem todo, né, o auxílio, né, para poderem entrar em evolução e poderem estar indo para as colônias conforme a afinidade deles, né? Então a gente tem colônias onde a gente recebe crianças, a gente tem colônias onde as pessoas, né, trabalham em relação à assistência das pessoas que desencarnam. A gente tem colônias que são destinadas a estudo, né, aonde eles influenciam aqui as pessoas que estão encarnadas a estarem promovendo vacinas, promovendo remédio. Por exemplo, imagina nessa época do Covid, o quanto que eles não trabalharam, né, intuindo, orientando aqui as pessoas terrenas a estarem desenvolvendo a vacina, a estarem dando o tratamento correto para as pessoas que tiveram Covid. A gente tem também
outros que influenciam os escritores aqui a nos auxiliarem naqueles livros de autoajuda, livros que vão nos ajudar na nossa vida, né? Então, outra coisa, né? Quando a gente tá falando da colônia, vamos voltar lá para a história do Lázaro, né? Que é um local bom onde ele estava, e vamos fazer algumas perguntas, né? Como que ficou o Lázaro depois? O Lázaro continuou com essa mesma roupinha, né? No princípio, ele quis ficar com a mesma aparência que ele tinha na vida terrena, né? Mas os espíritos mais evoluídos, né? Eles têm um nominho que a gente fala que é ideoplastia, que eles podem assumir formas de existências anteriores, né? Ou podem assumir novas formas conforme eles desejam. E as roupas, enquanto eles precisam ainda usar as vestimentas, a gente tem departamentos específicos lá no plano espiritual que fazem essa roupa igual a do Lázaro tá aqui, né? Que ele manteve a vestimenta conforme, né, a última reencarnação dele. Da alimentação eu já falei para vocês, né? Que os espíritos mais evoluídos se alimentam do fluido cósmico universal, né? Que é energia reparadora para eles se alimentarem. Mas, né, quando os espíritos não estão tão evoluídos ainda, eles se alimentam à base de sumos, de sopas, né, e algumas frutas. Os espíritos depois encarnados, eles dormem? Eles têm repouso? Quanto mais evoluído, menos há necessidade de dormir. Então, muitas vezes, quando a pessoa desencarna, até ela entender que ela desencarnou, muitas vezes ela fica dormindo, né, para assimilar o processo ali de desencarne, principalmente quando a gente fala de mortes mais traumáticas, né? Às vezes ela dorme por um período até o espírito conseguir se desligar. A questão do transporte, que eu falei da volitação, que eu falei do aerobus, né? A questão da linguagem. Todos os espíritos comunicam na mesma língua? Não, né? Igual eu expliquei para vocês, a gente tem as colônias e conforme a afinidade, né, da língua, né, ou da afinidade de língua portuguesa, né, eles ficam aqui aonde a gente tem a questão da linguagem. Mas espíritos mais evoluídos, eles nem utilizam da linguagem falada, eles se comunicam pelo pensamento, né? E a questão da vida social, né? A gente continua, né, tendo vida social? Claro, a gente tem histórias de casamento, a gente tem histórias, né, de atividades que eles realizam, de estudos, né, de N outras coisas, né? Lá eles continuam tendo amizade, a gente continua tendo laços com familiares, né? Eles trabalham, eles se divertem, né? Claro que tudo dentro, né, do merecimento deles. Eles têm que trabalhar para ter bônus hora. Conforme eles têm bônus hora, eles têm oportunidade de fazer coisas que eles gostam, como, por exemplo, visitar as pessoas que estão aqui. Eles também sentem saudade, né? A questão de animais e plantas. Lá a gente tem animais e plantas? Tem, semelhante ao que a gente tem aqui na nossa vida terrena, né? Então, assim é a vida lá no plano espiritual, né? O Lázaro tá aqui para contar pra gente que a vida continua, né? Como a gente viu na oração, a vida é eterna. E lá a gente se prepara muitas vezes para reencarnar. Por quê? Porque a gente tem missões a serem cumpridas para o nosso espírito evoluir. Então, muitas vezes a gente está em fase preparatória para a gente poder reencarnar. E nós que estamos aqui, a gente já esteve lá, sendo preparados para a gente voltar para a nossa vida terrena, né? Para a gente escreveu no livro da vida tudo que a gente estava disposto a passar. Então, quando os nossos papais, nossas mamães nos aceitaram aqui, tudo foi determinado. Essa família foi escolhida, né, para que a gente pudesse reencarnar, seja ela por laços de afinidade ou por questão mesmo de resgate, né? Muitas das provações que a gente passa aqui na vida terrena é justamente para a gente poder evoluir. Então, um recadinho que o Lázaro tem para vocês: a vida continua após a morte. E para a gente encerrar, nós vamos fazer uma oração, né, pedindo que todas as pessoas, né, que desencarnaram, né, em função de doenças, em função de acidente, em função do Covid, elas sejam amparadas pela espiritualidade, né? E pedir também para que a gente seja abençoado, que os espíritos de luz sempre estejam junto com a gente, para que a gente possa caminhar nos ensinamentos de Jesus e lá, né, no plano espiritual, nas colônias, encontrar com Lázaro, que ele está nos esperando, né? Para dar as boas-vindas, porque a gente vai ser, como se diz, filhos de Jesus, a gente vai ser crianças criadas, né, segundo a evangelização espírita, nos caminhos de Jesus. Então, convido vocês, né, a fechar os olhinhos
imaginar um local bem bonito, uma colônia bem bonita, né? Um local com água, com animais, com flores, né? E elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Vamos mentalizar a cura das pessoas que estão enfermas e pedir que eles sejam amparados, né? Que eles consigam a cura, né? E se caso não consigam, que for nos desígnios de Deus, para que eles desencarnem da melhor forma possível, sejam amparados pela espiritualidade, né? Abençoar também a toda a nossa família, nosso retorno às aulas, né? Pedir que Jesus nos ampare, nos instrua para que a gente cumpra a nossa evolução espiritual aqui na Terra da melhor maneira possível, né? E pedir que o nosso retorno às aulas de evangelização, nosso retorno às escolas, né, seja feito da melhor maneira possível, né? E que assim seja, que a gente tenha um domingo abençoado, né? Que a gente possa ir, como se diz, ter um dia, uma semana maravilhosa, né? E até o próximo domingo com a próxima evangelizadora. Dê tchau pra ele, Lázaro, ó. O Lázaro tá dando tchau. E um grande beijo pra vocês, da tia Carla.